Boa tarde, pessoal. Meu nome é Yara Martins Cerqueira. Eu estou no quarto período de medicina da PUC Minas Campus Poços de Caldas. Sou uma das coordenadoras do grupo de estudos em pediatria e uma das organizadoras do evento. É com muita alegria que dou continuidade à primeira jornada acadêmica de pediatria da PUC Minas Campus Poços de Caldas. Agora, daremos início à quarta palestra, Cardiopatias Pediátricas e Congênitas. Como palestrante, contamos com a presença do Dr. Ricardo Bergo, o qual é médico graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residências médicas em cardiologia e cardiologia pediátrica, realizou especialização em cardiologia intervencionista e hemodinâmica. Além disso, ele possui título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, título de área de atuação em hemodinâmica e cardiologia intervencionista pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Caso deseje fazer alguma pergunta ao palestrante, disponibilizamos em nosso Instagram uma caixinha de dúvidas. Além disso, se preferir, você pode mandar dúvidas via formulário presente na descrição. Muito obrigada. Agora, damos início à palestra. Somos muito gratas pela participação do Dr. Ricardo e estendemos a palavra a ele. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Eu queria agradecer primeiramente a organização do evento pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Bom, alguém pode confirmar se está tudo certo aí? Ainda não apareceu para a gente, não. Não? Desculpa. Agora? Agora foi. Certinho. Bom, então o que me pediram para falar foi sobre as cardiopatias congênitas, né? Que a sua maior parte é a fonte de trabalho aí da cardiologia pediátrica. E eu queria falar, então, alguns aspectos gerais dessas patologias. Bom, a cardiologia pediátrica, assim, quando a gente começa a estudar a cardiologia pediátrica, o início é meio espinhoso, assim, porque, na verdade, você volta lá atrás, no estudo, né, da mecânica dos fluidos, os vasos comunicantes, que nada mais é o estudo básico para você entender o sistema cardiovascular. Isso faz parte do estudo. Então, você chega lá na primeira semana de estudo lá da cardiologia pediátrica e você é bombardeado com um monte de fórmula complexa e um monte de cálculo e um monte de coisa que embasam, né? E que, num princípio, assim, pode ser um pouco assustador, mas, com o tempo, a gente entende que isso é o que faz com que a gente compreenda e possa ajudar esses pacientes, né? Então, assim, em relação à epidemiologia das doenças, dos defeitos congênitos do coração, eles têm uma distribuição mais ou menos igual entre os sexos, não há diferença também do ponto de vista de etnias. A gente sabe, mas a correlação não é muito bem comprovada, mas já se sabe que alguns agentes ambientais podem interferir nessa incidência, como, por exemplo, alguns estudos citam quando o pai é exposto a frio intenso, ou a mãe é exposta a algum agente químico, como, por exemplo, solventes, isso pode aumentar a incidência dessas doenças no feto. A exposição a algumas drogas lícitas ou ilícitas, alguns benzodiazepínicos, a cocaína também está relacionada com alguns defeitos. Uma correlação já muito clara é a do diabetes, né? A mãe diabética, ela tende a ter uma maior incidência desses defeitos, maior do que as que não são diabéticas. Os fatores de risco genético, né? Se a pessoa tem uma história na família de alguma criança com defeito genético, de defeito estrutural do coração congênito, o risco aumenta, né, desse defeito se repetir nos familiares próximos, né? E as associações sindrômicas, né? Várias síndromes genéticas são conhecidas aí, né, por ter apresentação com uma malformação coração. Vou citar aqui de maneira assim genérica as trissomias, né?
comum, por exemplo, no paciente que tem trissomia do 21, que é a síndrome de Down, ele ter os defeitos de septo, né? Septo total, ou CIV ou CIA isolado, né? Essa correlação ela é muito frequente, né? Muito mais frequente do que na população em geral. Ao mesmo tempo que você tem um susto quando você começa a estudar essas patologias, né? Quando você se inicia na especialidade, que é a complexidade do que você tem que ampliar seus estudos aí e voltar lá atrás alguma coisa da matemática, alguma coisa da física, ao mesmo tempo é muito gratificante você saber que é uma especialidade onde você, simplesmente com a clínica e nada mais, você avança bastante no entendimento das patologias e consegue ajudar bastante os pacientes, né? Então, assim, você consegue fazer diagnóstico anatômico e mesmo funcional à beira do leito apenas com o exame clínico e alguns exames simples que todo lugar tem, né? Então você consegue assim, informações de como o sangue chega e sai do coração, né, através da avaliação dos pulsos venosos e arteriais. Você consegue inferir sobre aumento de câmaras cardíacas através da palpação, né, seja através do choque do ventrículo direito, aqui no externo, ou o ictus do coração, se ele está desviado, se ele está aumentado, etc. Você consegue, através da ausculta, saber como é que essas válvulas estão funcionando, se elas são regurgitantes, se elas são estenóticas, se elas têm alguma alteração estrutural, como algumas patologias geram sons específicos, né? Através do esfigmomanômetro você consegue medir a pressão arterial, através da ausculta também você consegue saber a pressão arterial pulmonar através da segunda bulha, né? Que ela fica aumentada nos casos de retenção pulmonar. E alguns exames complementares, que a maioria dos lugares tem, levam um diagnóstico seguro em 95% dos casos, né? Como, por exemplo, o eletrocardiograma e a radiografia de tórax. Esses exames você consegue ter um grau de segurança aí no diagnóstico em até 95% dos casos, apenas examinando, ouvindo a história, olhando um eletro e olhando uma radiografia de tórax. Você vai precisar de outros exames mais sofisticados apenas para confirmar ou ver algum detalhe. Bom, eu queria só apenas rapidamente aqui citar 3 casos, que depois, se houver tempo, a gente pode até voltar e discuti-los com mais detalhe, mas é só para despertar a curiosidade mesmo, em 3 cenários em que o cardiologista pediátrico ele é acionado, né, em diferentes níveis de complexidade dos casos. Então, o primeiro cenário aí, uma sala de parto, um recém-nascido masculino, que sofreu um parto cesárea a termo, que inicia rapidamente com cianose central progressiva e dispneia com esforço importante, esforço respiratório importante, no pós-parto imediato. Esse paciente foi intubado ainda na sala de parto, e depois dessa intubação, ele saturava em torno de 73%, sem resposta à administração de O2 a 100% de ventilação mecânica. Essa é uma situação em que a gente é chamado algumas vezes. O segundo caso é um paciente que está na enfermaria, é um recém-nascido feminino, prematuro, limítrofe, com parto cesáreo por pré-eclâmpsia. No exame físico na sala de parto foi percebido um sopro discreto, sem outras anormalidades significativas. Esse recém-nascido evoluiu bem, ele não teve nenhuma outra intercorrência, ele recebeu alta com a mãe, com 3 dias, e com um encaminhamento para avaliação ambulatorial, tá? Com o cardiologista. Ele foi reinternado com 20 dias de vida, devido a um quadro progressivo de sudorese e irritabilidade às mamadas. Segundo a mãe, ele fica cansado para mamar, né? Ao exame físico, ele tinha uma segunda bulha hiperfonética e um sopro sistólico com frêmito, um sopro muito maior do que aquele que foi descrito quando ele nasceu, né? Localizado na bode external esquerda e radiada para a bode external direita. Crepitações pulmonares difusas e uma hepatomegalia moderada. Tá? Esse é um segundo cenário, um paciente não tão grave, mas ainda assim aciona a cardiologia. E o terceiro caso é um cenário de ambulatório, uma criança de 2 anos, do sexo masculino, que é previamente rígido. Ganho pondero estatural normal, sem nenhuma intercorrência, encaminhado pelo pediatra, que numa consulta de rotina identificou um sopro. Né? Ao exame, a segunda bulha dele era normofonética e com desdobramento fisiológico, ou seja, uma segunda bulha normal, um sopro suave, 1 em 6, contínuo,
em foco aórtico, sem radiações, também sem frame. E a característica desse sopro é que ele diminui de intensidade quando essa criança está sentada e ela deita. E ela aumenta um pouquinho quando ele vira o pescoço para um dos lados. Essa é a característica, e esse talvez seja o caso que a gente atenda que seja mais comum no dia a dia. Tá? Futuramente a gente pode voltar nesses casos depois que eu falar mais algumas coisas aqui. Então, em relação à fisiologia, a principal função do coração, bombear o sangue. Acho que todo mundo sabe isso aí, né? E eu gostaria aqui só de falar alguns termos que vão ser usados, que são úteis para a gente saber do que está falando. A cada sístole, essa contração gera um volume, esse é o volume de ejeção, né? O volume de ejeção em 1 minuto é o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é aquele volume de sangue que o coração consegue bombear em 1 minuto. Então, o débito cardíaco, ele é uma função direta da frequência cardíaca, quantas vezes o coração bate em 1 minuto, versus o volume de ejeção que ele manda em cada contração dessa. Só que o volume de ejeção varia muito de acordo com o tamanho da pessoa. Uma pessoa de 100 quilos e 2 metros de altura não tem o mesmo volume de ejeção de uma pessoa de 1,45 m e 50 quilos, né? Então, para facilitar a comparação entre pessoas e exames, existe o índice de débito cardíaco, que é o débito cardíaco dividido pela superfície corporal. Tá? Alguns outros conceitos que são interessantes também é a PD1 e PD2, né, que é a pressão diastólica inicial e final de uma câmara, e a pressão capilar pulmonar e a pressão venosa central. A pressão diastólica final é a pressão no interior de um ventrículo no final da diástole, ou seja, quando ele está cheio, prestes a contrair, a pressão que está ali dentro. Isso é útil porque, se você consegue saber qual que é a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, por exemplo, ela vai ser igual à pressão capilar pulmonar, que vai ser igual à pressão do átrio esquerdo. Então, você consegue inferir uma pressão através de uma medida indireta, ou às vezes até direta. E a pressão diastólica final do ventrículo direito é igual à pressão venosa central, e essa medida, para quem já frequenta a UTI aí sabe, se você passa um acesso venoso central, você consegue medir essa pressão, então você consegue inferir a pressão diastólica final do ventrículo direito. A pressão sistólica do ventrículo direito no final da sístole, ela é igual à pressão da artéria pulmonar, se não tiver nenhuma barreira, se não tiver uma estenose nessa válvula. Tá? Essa informação também ajuda a gente bastante. Então, dito isso, em condições normais, o débito pulmonar, ou seja, a quantidade de sangue que as artérias pulmonares recebem durante um determinado tempo, ele é igual ao débito sistêmico. Né? Em outras palavras, então, o volume de sangue que a circulação pulmonar recebe num determinado período de tempo é igual ao volume de sangue que a circulação sistêmica recebe nesse mesmo determinado período de tempo. Isso se não houver nenhuma comunicação. Tá? Então, o que se diz é que o débito pulmonar, que a sigla é QP, ele é igual ao débito sistêmico, que é igual ao QS. Então, o QP sobre o QS é igual a 1. Né? A relação entre eles é 1. A pressão arterial está relacionada ao fluxo, que tem aí, historicamente representado pela letra Q, e a resistência à passagem desse líquido. Né? Então, a pressão é relacionada ao fluxo de sangue, quanto sangue está passando por aquele vaso, e também é uma variável diretamente relacionada à resistência, ou seja, à dificuldade desse sangue passar por esse vaso. Então, a pressão arterial sistólica, ela é diretamente proporcional ao débito, sistêmica. A pressão arterial sistêmica, ela é diretamente relacionada ao débito sistêmico e à resistência vascular sistêmica, assim como a pulmonar também, o débito pulmonar e a resistência pulmonar. Então, aqui só para representar, esse é uma representação aí do que eu falei, né? Que todo o sangue que chega pelo lado direito do coração é ejetado pelo ventrículo direito, vai para os pulmões, se oxigena e volta no átrio esquerdo, e vai para o ventrículo esquerdo e vai para o corpo. Então, esse volume de sangue em determinado tempo é o mesmo, desde que não haja uma comunicação entre esse lado direito e esquerdo do coração ou shunt em outros lugares.
Bom, as particularidades da criança, da fisiologia cardíaca da criança, existem alguns, né? A criança não é um adulto pequeno, né? Então, assim, o volume cardíaco da criança ele é pequeno. Então, o débito dela é altamente dependente da frequência. Os cardiomiócitos da criança, até uma determinada idade, eles são extremamente imaturos ainda. E são muito sensíveis a agressões. Tá? A criança, quando nasce, ela tem uma alta resistência vascular pulmonar, até a segunda semana, terceira semana, mais ou menos. Então, você tem uma pressão do ventrículo direito muito próxima à pressão do ventrículo esquerdo quando a criança nasce. À medida que ela começa a respirar, no nascimento, essa resistência começa a cair, a passagem de sangue vai passando, essa pressão vai caindo ao longo do tempo. E essa queda na resistência vascular pulmonar, na primeira semana, ela faz com que os shunts, ou seja, as comunicações entre câmaras, quando existem, elas fiquem mais evidentes, tá? Isso é uma coisa que ajuda a gente no diagnóstico. Então, em relação aos principais sintomas que fazem com que algum cardiologista pediátrico seja chamado para avaliar um caso, né, eu vou citar alguns aqui, são os mais comuns e que são os que ajudam a gente a fazer os diagnósticos sindrômicos, principalmente, né? Um deles, um dos principais, é o cansaço, né, que é o dispneia, que quando aparece após a primeira semana, nos faz pensar nos shunts, insuficiência cardíaca pelo shunt. A insuficiência cardíaca na criança, ela basicamente, que é provocada por shunt, por comunicações, como você tem uma queda da resistência vascular pulmonar, o QP, que era igual ao QS, ele passa a ser muito maior. Então você passa de 1 para 1, para 1,5 para 1, 2 para 1, e quando passa de 1,8 para 1 ou 2 para 1, de volume de sangue circulando no pulmão a mais do que na circulação sistêmica, devido a essa baixa resistência do pulmão, e isso provoca a insuficiência cardíaca. O coração esquerdo, que teria que bombear para suprir as necessidades do corpo, ele começa a ter entre aspas, um roubo desse volume ejetado que vai para uma câmara de resistência mais baixa e que vai para o pulmão e volta depois nele, além de sobrecarregá-lo, né, as câmaras esquerdas, na hora que ele ejeta, você tem uma competição entre o que sai pela aorta e o que vai para outra câmara. Isso causa insuficiência cardíaca. Então a gente diz que é uma insuficiência cardíaca de alto débito. O problema não está na bomba, o problema está no escape, né? Então, após a primeira semana, quando não aparece tão precoce, a gente pensa em shunts. Quando aparece muito precocemente, a gente tem que pensar em barreiras do lado esquerdo do coração, né? Aí tem vários diagnósticos. Você tem estenoses ou atresias da aorta, você tem corações univentriculares, tem várias patologias aí que podem causar isso aí. Então, quando essa insuficiência cardíaca é súbita, a gente tem que pensar em alguma barreira, tá? Quando elas acontecem mais tardiamente, após o segundo, terceiro mês de vida, aí a gente pensa em miocardiopatias, que podem ser doenças inflamatórias, infecciosas, ou de depósito, né? Ou arritmias. Então, o cansaço, para avaliar o nível de insuficiência cardíaca, a gente gradua isso. No adulto é fácil, é só você, na entrevista com ele, perguntar em que nível de esforço que ele sente cansaço, né? Então, tem desde o paciente que tem insuficiência cardíaca classe 1, que é aquele que só vai ter cansaço em grandes esforços, seja andar mais de 2 quarteirões, subir lances de escada, ou aqueles que vão estar, por exemplo, classe 4, que é aquele que vai ter dispneia em repouso, mínimos esforços. É o cara que para virar na cama já fica muito dispneico, o cara que não consegue mais tomar banho sozinho, não consegue escovar os dentes, ele tem cansaço, mesmo em repouso ele tem muita dispneia, né? Em criança é difícil quantificar isso, porque o nível de esforço das crianças é diferente para diferentes idades, para classificar. Então, assim, quando você tem um recém-nascido, para vocês terem uma ideia, o que a gente considera esforço com um recém-nascido é mamar, né? Principalmente o que está em aleitamento materno, tem um esforço grande para mamar. E o que acontece com essas crianças, que elas vão manifestar isso progressivamente, elas vão cada vez mais ficar cansadas para mamar. Elas ficam muito ofegantes, muito sudoríacas, simplesmente para mamar. E aí vem uma coisa secundária a isso, que é
Gente, acho que a gente teve um problema com o palestrante. A gente vai entrar em contato com ele de novo e já já a gente retorna.
problema técnico, mas já foi arrumado. Vamos continuar com a palestra do Dr. Ricardo. Bom, gente, eu peço desculpa aí pela falha. Meu telefone estava tocando aqui, que eles estavam tentando me avisar, mas eu, para não perder o raciocínio, eu não atendi. Então agora eu vou ficar mais atento ao telefone aqui, vocês desculpem aí. Minha conexão caiu. Bom, então eu tinha falado sobre dispneia, né? Entre um outro sintoma principal, eu não sei se essa parte eu falei, mas eu vou voltar rapidamente aqui. É a cianose, que é a coloração azulada da pele, evidente, quando a saturação está em torno de 80% ou menos. Ela pode ser discreta quando associada a hiperfluxo pulmonar. E se ela vem sem insuficiência cardíaca, a gente pensa em lesões que causam hipofluxo pulmonar. Então, as condições para ser cianótico, né? Vou uma representação gráfica aqui. A primeira delas é barreira mais comunicação, né? Aquele paciente que tem uma obstrução à saída para as artérias pulmonares, associada a uma comunicação entre câmaras que mistura o sangue, tá? Que causa um shunt. Então, os exemplos que tem aí, eu falou, tetralogia de Fallot, é aquela doença em que você tem uma destroposição da aorta, um cavalgamento da aorta, né? Ela cavalga o septo. Você tem uma estenose pulmonar, você tem um CIV e uma hipertrofia do ventrículo direito. Tá? Esse paciente ele vai ser mais cianótico ou menos cianótico de acordo com o grau de obstrução da via de saída para a artéria pulmonar. E também você pode ter espasmos dessa via de saída, piorando a cianose agudamente, que são as crises de cianose do Fallot, que são bem conhecidas aí. Uma outra condição é a atresia pulmonar com septo interventricular íntegro. Então, se vocês olharem a figura do meio aí, esse paciente ele não tem a válvula pulmonar perfurada, ela é fechada, ou anatômica ou funcionalmente, e você depende, e não tem uma comunicação entre os ventrículos também, então você depende de toda a passagem, toda a mistura aconteça nos átrios, para que esse sangue misturado caia no ventrículo esquerdo, seja ejetado para a aorta, e através da persistência do canal arterial, que é aquela estrutura embrionária que todos nós temos na vida intraútero, mas que ela se fecha na maioria das pessoas no pós-natal, né? E vira o ligamento arterioso, né? Um remanescente. E depende que esse canal fique aberto para que essa criança sobreviva e possa sofrer uma correção mais definitiva. E a outra condição é a atresia tricúspide, né? Você não tem a válvula tricúspide perfurada, então toda mistura do sangue acontece a nível dos átrios, e você pode ter aí graus maiores ou menores de atresia pulmonar associada. Então, esse paciente também ele é totalmente dependente da passagem pelo canal arterial remanescente. A outra condição para ser cianótico é a ampla comunicação. Então, esse paciente é cianótico porque todo o sangue arterial e venoso se mistura numa câmara, que pode ser uma câmara única, como o exemplo aí à direita da tela, né, que é um ventrículo único, dos quais sai uma aorta e uma pulmonar. Então, esse sangue é misturado, sai para os dois vasos. Ou você pode ter o truncus, que é um remanescente embriológico também, que não há separação da aorta e da artéria pulmonar no momento certo e vira um vaso só, uma via de saída só. Do truncus, muitas vezes, sai a artéria pulmonar, que pode ser hipoplásica em graus maiores ou menores, né? Isso varia bastante. Então, é um paciente também que tem uma cianose. A outra condição para ser cianótico, e a última, né, é a conexão anômala dos vasos. Então, você pode ter aí a transposição dos grandes vasos, por exemplo, que em vez de você ter a aorta saindo do ventrículo esquerdo e a pulmonar saindo do ventrículo direito, você tem o contrário, você tem uma aorta que sai do ventrículo direito, então o sangue sai do ventrículo não oxigenado, sai do ventrículo direito, circula pelo corpo e volta no ato direito, então você, em vez de ter aquela circulação em série, você tem duas circulações separadas, a pulmonar cada vez mais oxigenada e a sistêmica cada vez mais hipoxêmica. Essa é uma condição também bastante dependente do canal arterial para que esse sangue se misture, né? E precisa também de comunicações ao nível das câmaras, né? Dos ventrículos e dos átrios. Se não houver essa mistura, isso é incompatível com a vida. Então, esse paciente, quando nasce, ele tem que ser mantido esse canal aberto a qualquer custo, ou feito uma atosseptostomia para misturar o sangue e já providenciar a correção cirúrgica.
Uma outra conexão anômala que tem é a drenagem anômala das veias pulmonares, que pode ser total ou parcial. A total, ela acusa clinicamente parecida com a transposição dos grandes vasos, porque todo o sangue oxigenado que volta dos pulmões pelas veias pulmonares, ao invés de caírem no átrio esquerdo, como vocês podem olhar na representação gráfica aí, elas voltam para o ventrículo direito, para o átrio direito, desculpa. Então, e também é dependente aí dessa comunicação ao nível dos átrios aí, para que haja essa mistura do sangue e a sobrevivência até que uma correção definitiva possa ser feita. Então, a cianose, se ela é grave e precoce, com saturação menor que 70% e a circulação pulmonar é diminuída, a gente pensa no grupo falou, ou então hipoplasia do coração direito. Se ela é grave e precoce, com uma segunda bulha única e forte e a circulação pulmonar é bem visualizada, a gente pensa em transposição dos grandes vasos. Se você tem cianose com insuficiência cardíaca após a primeira semana de vida, pensar numa ampla comunicação. E se a cianose é mais tardia, a partir do terceiro mês, e tem um caráter progressivo, você tem que pensar aí numa piora dessa barreira pulmonar, que pode ser simplesmente porque a criança está crescendo e a barreira fica fixa, o coração vai crescendo, a demanda vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais cianótica. Tá? Uma outra queixa frequente também, que tem principalmente em consultórios, são as arritmias cardíacas, né, que se manifestam aí por palpitações, né, que os leigos se referem como batedeiras, aceleramento do coração. É importante afastar se tem histórico de morte súbita na família, se tem algum familiar próximo que teve uma morte súbita inexplicada, porque isso pode ser algum tipo de miocardiopatia hereditária que causa arritmias graves e às vezes ela dá alguns sinais antes, né? E outra coisa que é grave também é quando ele é associado a sinais de baixo débito, aquela criança que além de acelerar o coração, fica pálida, fica hipotensa, né? Sinais de baixo débito cardíaco. Então isso tem que ser avaliado com mais urgência. Um outro sintoma, e esse aí sim, esse é o campeão de audiência, esse aí é o que mais a gente vê no consultório, né? É a avaliação de sopro. Muitas vezes um pediatra mais atento ou um clínico mais atento ausculta um sopro e não consegue definir se aquilo é patológico ou não e encaminha para avaliação com o cardiologista. Tá? Isso aí enche tanto o consultório do cardiologista pediátrico como também os cardiologistas de adulto também. Recebe muita avaliação de sopro em locais onde não tem acesso a cardiologista pediátrico, né? Então, é a principal causa de avaliação em consultórios. Então, se eu tenho uma agenda lá de cardiologia pediátrica, metade vai ser para avaliar sopro, isso eu não tenho dúvida. Tá? A boa notícia é que 50% deles são funcionalmente insignificantes. A maioria deles não representam nada, são só pela questão anatômica da criança, de ter o tórax às vezes mais fino, então os sons se propagam com mais facilidade, você simplesmente ouve o ruído natural da passagem do sangue pelas estruturas do coração e dos vasos, né? São os chamados sopros inocentes. Quando você escuta um sopro, quais que são as pistas que te dá de que esse sopro é um sopro inocente? Ele não vai ter frêmito, ele não vai ser diastólico, ele muitas vezes vai ser sistólico ou contínuo, mas ele não vai ser puramente diastólico, ele não vai ter frêmito, ele vai ser suave, ele nunca vai ser de um grau alto, né? Então, a ausência de frêmito já fala sobre um sopro suave. Ele vai ter pouca irradiação e na ausência de pouca irradiação, você vai ter também uma segunda bulha normal, ela vai ser desdobrada normal, ela vai ter um som que não vai ser muito alto, tá? Então, se você tem essas características e não tem outros sinais de cardiopatia, um eletro normal, que ajuda bastante, um raio-x com área cardíaca normal, você pode afirmar com muita segurança que trata-se de um sopro benigno. Claro que na dúvida, né? Se não tiver segurança em afirmar isso, encaminhar para alguém avaliar. Mas se um dia aparecer para vocês aí alguém com esse tipo de avaliação, é uma coisa a você buscar, se tem essas características de benignidade. Outras queixas bastante frequentes são a dor torácica, hipertensão arterial e dislipidemia, são coisas mais específicas e pelo tempo que a gente tem aqui eu não vou entrar em detalhes. Tá? Bom, e para finalizar, eu queria mostrar aqui alguns exemplos do que é feito em relação a essas patologias. Não todas, mas algumas dessas patologias. São coisas que quando, na minha época de residência, só grandes centros tinham, mas é uma coisa que já está avançando bastante para as cidades do interior, para os serviços das cidades. Não só grandes centros, mas você já tem algumas coisas dessas no interior, né? Inclusive aqui a gente já faz alguma coisa também, aqui em Poços.
Bom, então a primeira coisa que eu queria mostrar aqui é uma representação gráfica da atrioceptostomia. Para que serve a atrioceptostomia? Aqueles casos de doenças cianóticas e que são dependentes do shunt dentro do coração, então, muitas delas, você precisa manter essa comunicação em alguma câmara, tá? Então, um outro remanescente embriológico que a gente tem é o forame oval, né? O forame oval, ele é pévio, é uma estrutura, vocês vão lembrar da anatomia aí, uma estrutura que tem entre os átrios, no septo interatrial. Esse forame oval, quando a gente nasce, aumenta, e você tem uma queda nas pressões das câmaras direita, essa membrana fecha, e na grande maioria das pessoas ela fecha funcionalmente, mas em algumas pessoas ela não fecha, ela não cola, mas ela fecha como uma válvula, assim. Então, quando a criança nasce e ela começa a cair a resistência do pulmão e esse forame oval tende a fechar, ela vai ficando cada vez pior. Então, a gente usa desse artifício aí, que ele pode ser feito tanto numa sala de hemodinâmica, com visualização direta, ou você pode fazer na beira-leito também, no CTI, com a ajuda do eco. Você passa um catéter pela veia, na maioria das vezes pela veia femoral, você chega até o átrio direito, passa o balão para o átrio esquerdo, através do forame oval, insufla esse balão e puxa, rompendo, fazendo um CIV, né? Desculpa, um CIA, você faz uma nova comunicação entre os átrios para manter essa mistura de sangue aí e manter o paciente vivo até que ele possa fazer uma correção mais definitiva. Aí, exemplificando, então, superior esquerdo aí é o catéter chegando dentro do átrio, ele ultrapassando o septo no meio superior aí, e à direita, em cima, você vê o balão chegando, tá? No inferior esquerdo, você vê o balão sendo insuflado, e no seguinte, um balão um pouco maior abrindo. Essa cinturinha que você vê no meio do balão aí é exatamente o forame oval sendo aberto, tá? A última imagem ali, inferior direita, é só uma injeção de contraste para mostrar que está havendo mistura do sangue. A gente também realiza as valvoplastias, né, que são o tratamento das estenoses valvares, dos estreitamentos valvares. Então, muito parecido com esse procedimento anterior, você entra através de uma veia, na grande maioria das vezes a veia femoral, você manipula esse catéter até o átrio direito, você vai para o ventrículo direito, entra, consegue passar pela artéria pulmonar que está estreitada, e você insufla um balão, causando um aumento dela. Esse aqui é um caso nosso, já era um paciente adulto com uma estenose pulmonar, e vocês estão vendo aí que são 2 balões insuflados. Por causa do tamanho da pessoa, a gente teve que usar 2 balões para que atingisse o tamanho adequado da válvula pulmonar. Tá? Uma outra situação que a gente faz também é a valvoplastia aórtica, um procedimento muito parecido, né? A valvoplastia pura, ela é reservada em 2 situações. Em pacientes pediátricos, porque a valvoplastia aórtica ela não é um tratamento definitivo. A pulmonar pode ser, mas a aórtica não é definitiva, porque tende a reestenosar. Então, o tratamento de eleição é a substituição da válvula defeituosa. Mas se você faz uma substituição num adolescente ou numa criança que ainda vai crescer, você já condena ela a uma nova cirurgia quando ela for adulta, né? Então, muitas vezes a gente faz valvoplastia aórtica em crianças e adolescentes e faz várias, às vezes reestenosa, faz de novo, até que ele se torne adulto e faça a correção definitiva, né? Para ganhar tempo até, para ele fazer cirurgias a menos, né? Então, o procedimento é muito parecido aí. Isso que vocês estão vendo em cima, a letra A é uma injeção na aorta, tá? Para posicionar. A letra C já é o balão insuflando a aorta, e a letra D é só uma nova injeção de contraste na aorta, mostrando que ela não ficou insuficiente. As medidas de gradiente, de pressões, a gente faz através do catéter, né? Ou do eco transesofágico, muitas vezes. Bom, aí nós falamos de tratamento, agora vamos falar de tratamento de fechamento de estruturas que são defeitos congênitos, né? Então, como eu disse, o canal arterial é aquele remanescente embrionário, que é uma comunicação entre a artéria pulmonar e a aorta, né? Quando o pulmão está no intraútero, ele não tem a função de respiração, ele fica colabado, e o sangue que eventualmente chega nas câmaras direitas e vai para os pulmões, ele volta para a aorta para entrar na circulação
placentária, né, através da aorta, ele passa por esse canal arterial. É muito comum em prematuros ficar com o canal arterial persistente. E se ele for grande, uma persistência grande, ele é um defeito que causa shunt, ele simula um CIV, por exemplo, uma comunicação interventricular. Então, em muitos casos, a gente tem que fechar, porque essa criança faz insuficiência cardíaca, ela não ganha peso, se você não ocluir esse canal, ela vai ter vários problemas aí. Então, tem dois jeitos de fechar. Um deles é o cirúrgico, né? Através de toracotomia. É uma cirurgia relativamente tranquila de fazer, é uma toracotomia lateral, aqui faz na região axilar, e o cirurgião vai lá e liga esse canal, ele amarra ele com um fio de sutura. Existe um outro jeito de fazer, que é o campo aí da minha especialidade, que é feito por meio de cateter. Então, você, através de materiais embolizantes, que são umas molinhas metálicas, assim, felpudas, que tem material embolizante, você oclui esse canal e resolve também sem ter nenhuma toracotomia. Os fechamentos de CIA e CIV, né, eles têm os mesmos critérios da indicação cirúrgica, algumas diferenças anatômicas, alguns você não consegue fechar, alguns deles por questões anatômicas, principalmente os CIVs musculares, por causa da posicionamento da prótese, mas em geral tem evoluído bastante. Essa é uma das próteses usadas, né? Ela parece um ioiô, tá vendo? Então essa parte mais afunilada, esse meio do sanduíche aí, é onde fica exatamente sobre o orifício, e cada lado desse aí, parecendo um ioiô aí, esse lado fica cada um no ventrículo direito, outro no ventrículo esquerdo, ocluindo. E ela é um material que chama nitinol, isso aí vai todo fechado, igual um guarda-chuva, ele abre lá dentro, e esse tecido branco que envolve ele na maioria das vezes é PTFE, que é um material biocompatível, né, e ele vai endotelizar, e essa pessoa vai ter o defeito resolvido. Bom, aqui é só uma representação também. Em cima é o eco transesofágico aí mostrando o defeito, né? Embaixo você tem, na letra C aí, a liberação da prótese. Então, primeiro você libera uma metade do ioiô, né? Você passa o cateter para outra câmara e libera uma metade, você ancora ele e depois você libera a segunda metade e desclipa o cateter e deixa a prótese lá. Tá? Esse aqui é outro também representando, aqui está de trás para frente, né? Começa na letra D ali, a primeira liberação, a segunda liberação na letra B, e depois a letra A já mostrando que o cateter que levou a prótese já está totalmente desclipado. Esse último caso aqui esse caso aqui é um caso da minha época de residência, é um caso de atresia pulmonar, ou seja, o paciente tinha uma válvula pulmonar imperfurada e eu não lembro exatamente se foi esse caso ou não, mas teve um caso desse tipo aqui, em que para chegar na válvula pulmonar você acessa o sistema venoso, normalmente pela via femoral. O paciente tinha tanta malformação vascular e cardíaca que ela não tinha uma patência, você não conseguia acessar o coração através da veia femoral. Então, teve um caso, eu não lembro exatamente se foi esse, mas teve um caso que foi acessado através de punção transhepática guiada por ultrassom, né? Foi puncionada uma veia hepática através do ultrassom, a partir daí caiu na cave inferior, chegou no coração e abriu a válvula pulmonar. Então, na letra A ali, você está vendo uma injeção, eu não estou conseguindo pegar uma seta aqui para mostrar, mas é uma injeção no ventrículo direito, mostrando que não tem passagem para a artéria pulmonar. Na letra B, o catéter já está encostado lá onde estava ocluído e um fio guia atravessou, perfurou a válvula. Na letra C, você vê um balão, e aquela cintura que tem no meio do balão, parecem dois balões, mas na verdade é uma cintura, né? Fez um 8 ali, que é o ponto onde foi aberta a válvula. Não precisa abrir muito para ver que na letra D ali já tem alguma passagem de sangue e alguma opacificação dos ramos pulmonares. Não sei se está bem nítido para ver, eu gostaria de apontar, mas não sei, com a questão aqui do meu computador, a seta não está aparecendo. Esse caso aqui não é exatamente um que nós fizemos, mas é o que a gente faz com mais frequência, que é a dilatação de válvula mitral. Tá? A dilatação de válvula mitral é o seguinte, se você olhar a letra A aí, é um exame de ecocardiograma, e essas curvas aí é a medida da velocidade do fluxo em nível da válvula mitral. Então, quanto mais alta a velocidade, maior a diferença de pressão, mostrando que há uma estenose importante. Tá? Então, você tem uma velocidade de 2,67 metros por segundo, né, mostrando que é uma estenose grave.
Então você leva esse balão também pelo sistema venoso até o átrio direito, aí você faz uma punção no átrio, no septo interatrial, atinge o átrio esquerdo, e aí você atinge a válvula mitral. Tá? Esse balão é um balão muito interessante, que acho que foi desenvolvido nos anos 70, mas é o que usa até hoje. Né? Já tem várias cópias aí, mas o princípio é sempre o mesmo. Ele é um balão que chama balão de Nouet. Se vocês olharem as figuras, aí, os quadros menores aí do lado direito, ele insufla primeiro a parte distal, depois ele insufla a parte proximal, e por último ele insufla o meio, que é onde abre a válvula mesmo, que está representada aí no coração. Aquele cinturinha do 8 ali é onde está abrindo a válvula. E aquela parte ela enche por último. Então você enche a parte proximal, ancora ele na válvula, enche a parte, a parte distal, ancora ele na válvula, enche a parte proximal, e depois você faz a injeção final aí, enchendo ele para dilatar a válvula. E se vocês olharem aí na letra C, aquela medida de velocidade do fluxo que estava em 2,67, após a dilatação caiu para 1,37, tá? Mostrando aí uma queda na velocidade ao nível da válvula, e essa velocidade, né, a gente consegue inferir a diferença de pressão através até de uma fórmula matemática mesmo, que chama equação de Bernoulli, que vem lá da mecânica dos fluidos, que fala que a diferença de pressão entre duas cavidades ela pode ser medida através da velocidade da passagem do líquido. Então o ecocardiograma faz exatamente isso, ele mede a velocidade da passagem do líquido e o gradiente é 4 vezes a velocidade ao quadrado. Então uma queda de 50% na velocidade, aí que vocês podem ver, quase 50%, isso faz com que o gradiente caia muito, porque é exponencial, né? Tá ao quadrado. Não sei se eu fui claro. Esse caso aí também é um caso nosso, é um caso de coactação de aorta, tá? A letra A, que vocês estão vendo aí, que o contraste mostra ali um estreitamento ali, não sei se está nítido para todo mundo, né? Você injeta o contraste, um estreitamento na aorta depois da saída da artéria subclave esquerda. E do lado direito você já vê o resultado final após a gente dilata com balão e implanta um stent revestido. Tá? Os stents que existem atualmente hoje, você faz isso no adolescente, se o adolescente crescer, você pode chegar lá e crescer o stent também, ele tem uma margem para expansão assim, bem interessante. Então, às vezes a gente faz algumas reintervenções sem ter que implantar uma nova prótese, simplesmente dilatando a prótese que já foi colocada antes. Tá? Esse caso aí é um paciente de 20 e poucos anos, né, que já fazia tratamento para hipertensão gravíssima, tomando 5, 6 antihipertensivos, sem controle adequado desde a adolescência, mas nunca fizeram um diagnóstico nele. E foi feito o diagnóstico no nosso ambulatório do hospital. O colega que estava atendendo lá, esse paciente marcou uma consulta por causa de hipertensão, e quando ele foi examinado, viu que ele tinha pulsos cheios e normais nos membros superiores, mas quando tentava palpar femoral, poplítea ou pedioso, ele não tinha pulsos nos membros inferiores. E aí, uma ausculta tinha um sopro, né, que era um sopro desse nível. Então, foi um diagnóstico puramente clínico. Foi confirmado depois com angiotomografia e outros exames de imagem, mas foi um diagnóstico puramente clínico. E esse caso também é um caso nosso, que é uma coisa que já não é tão nova, né, já tem mais de 10 anos a técnica, que é a substituição de válvula aórtica através de implante percutâneo, ou seja, sem abrir o tórax. O padrão ainda é a cirurgia aberta, a substituição de válvula aórtica através de cirurgia aberta, né? Para o coração, faz uma circulação extracorpórea, abre o coração, tira a válvula velha e implanta uma prótese, que pode ser biológica ou mecânica, né, metálica, mas de uns 12, 13 anos para cá, essa técnica vem desenvolvendo bastante, que você, através de uma punção na artéria da perna, você implanta essa prótese que está na mão da técnica que monta a prótese aí. Essa prótese ela vem assim, depois ela é montada sobre um catéter e é levada até a região onde ela vai ser colocada. É feita uma valvoplastia com balão, semelhante àquela que eu mostrei representada naqueles gráficos, né, naquele esquema gráfico. E você destrói a válvula antiga com balão e depois você vem e implanta essa por cima, muitas vezes feita apenas com uma sedação. O paciente ele não precisa ser entubado, a grande maioria das vezes é feito com uma sedação e anestesia local. Então é um procedimento que vem crescendo bastante. Ele ainda é reservado para aqueles casos de pacientes que são inoperáveis, seja por ter outras patologias ou porque já tem um tórax que
que você não consegue mais acessar por outras cirurgias prévias ou por radioterapia também, que às vezes deixa os tecidos muito aderidos. E ela tem crescido bastante naqueles pacientes que já tiveram troca valvar cirúrgica e precisam de uma nova troca, né? É a técnica valve em valve. Você implanta uma prótese dessa em cima de uma prótese que já estava aí antes, tá? Isso a gente fez o primeiro caso aqui no final do ano passado, aqui em Poços de Caldas, e eu tenho notícia também que Varginha fez há poucas semanas, acho que semana passada ou 2 semanas atrás, eles tiveram o primeiro caso deles lá também. Então é uma técnica que já está popularizando bastante, e esse é o futuro, tá, gente? Uma outra situação também que eu só queria mostrar é o MitraClip, que é o quê? É o tratamento da insuficiência mitral. Quando vocês olharem aí essa representação que está no superior esquerdo, aí, que tem 2 pontinhos em X aí unindo as cúspides da válvula mitral aí, essa é a técnica antiga, cirúrgica. Abrir o coração, abrir o átrio para a circulação extracorpórea, o cirurgião ia lá e fazia um 8 na válvula aí para diminuir o orifício e, com isso, diminuir a regurgitação da válvula mitral. Bom, com o tempo eles desenvolveram um dispositivo, que é esse aí que está à direita superior aí, que tem esse nome comercial de MitraClip, que é um clipezinho que faz o que essa cirurgia fazia antes, só que de maneira percutânea, sem ter que parar o coração. Ela simplesmente grampeia o meio da válvula aí e transforma um orifício grande, né? Para quem lembrar aí da anatomia, a válvula mitral ela tem um formato de boca de peixe. Eles transformam ela num 8, ou seja, você diminui a área regurgitante através de uma intervenção. Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha para dizer. Queria mais uma vez agradecer o convite, pedir desculpa aí pelo problema técnico que a gente teve aí, tá? E estou disponível aí se alguém tiver um comentário, alguma dúvida, e se a gente ainda tiver tempo. Tá. A gente teve várias dúvidas, eu vou passar algumas aqui e as outras depois, se você puder responder pelo Stories do Instagram, pode ser? Sim, claro. Tá. Vou fazer a primeira. No caso de bebês que têm bronquite e é recomendada inalação com soro e beta-dilatadores. Para bebês que têm arritmias e não podem fazer uso dos beta-dilatadores, já que esses aceleram o coração, qual outra alternativa pode ser usada? Tá. Existem várias alternativas, né? O broncodilatador é usado mais na crise. E hoje em dia você tem broncodilatadores que são bastante seguros. Acelerar o coração é um efeito colateral da medicação, disso ninguém escapa. Agora, crianças que têm arritmias graves, aí você tem que primeiro prevenir as crises, né? Fazer um tratamento intercrise bacana, para que você não precise usar broncodilatadores na crise. E aí você faz com corticoide tópico, tem um monte de coisa que pode ser feito para que ele não tenha crise. Mas eu vou dizer, se uma criança dessa precisar de broncodilatadores para sair de uma crise, ela vai receber. Vai receber monitorizada, no hospital, com todo cuidado, mas às vezes é o que tem para fazer. Então, de rotina é prevenir crises, e na crise, se tiver que usar, vai ter que usar, não vai ter jeito. Outra pergunta. A cardiomiopatia dilatada tem cura? E qual o normal de fração de ejeção em criança de 1 ano? São perguntas muito específicas, né? Cardiomiopatia dilatada não é uma doença, né? Várias patologias cursam com cardiomiopatia dilatada. Qualquer doença do músculo que dilate o coração, você chama de cardiomiopatia dilatada. Então, ela vai ter cura ou não, de acordo com a etiologia, né? Muitas das coisas que eu mostrei aqui, por exemplo, os defeitos de septo e outras doenças aí, elas cursam com cardiomiopatia dilatada. O paciente ele faz uma sobrecarga de volume no ventrículo, e o ventrículo dilata porque está tendo uma passagem de sangue, você está aumentando o fluxo pulmonar, esse fluxo está voltando para as câmaras esquerdas, e elas dilatam para acomodar esse sangue. À medida que você medica ou corrige cirurgicamente, isso tende a regredir. Então, a resposta depende da causa, tá? E eu esqueci, teve uma segunda pergunta nessa aí. Ela perguntou qual é o normal de fração de ejeção em criança de 1 ano. Tá, a fração de ejeção depende do método também que é calculado. Você tem 2 no eco. Eu não sou ecocardiografista, mas você tem o Tychus e o Simpson, se eu não me engano. Mas, em geral, assim, de memória, assim, um deles é acima de 45%, o outro é acima de 50%. Mas é em torno de 50%. Tá? Não é diferente do adulto COT, não. Dependendo do método é 45%, dependendo é 50%. Outra pergunta.
A atroseptostomia é uma solução para longo prazo? Não. Ela é uma solução paliativa. Tá? É aquela criança que nasceu com um defeito congênito grave, que depende desse shunt no nível do forame oval, e esse forame oval começa a fechar, ou o fluxo começa, por causa da queda da resistência, ele começa a ficar restritivo, né? O forame oval começa a ficar restritivo, e essa criança começa a ter sinais de choque, de hipotensão, de cianose grave. Então é uma coisa que é feita assim, de salvamento mesmo, sabe? É uma coisa, é inclusive um procedimento meio bruto, assim, né? Não é agradável de ver, mas a criança melhora imediatamente, né? Se essa criança não tem essa piora, ela vai ter uma correção cirúrgica programada em algum momento aí dessa internação dela, mas quando é feito emergencialmente, assim, é feito em questão de horas. Se passar disso, não dá para fazer mais nada. Tá. A última pergunta, depois as próximas eu faço e coloco no Instagram. Qual o perigo do prolapso da válvula mitral em crianças e como resolver? Gente, prolapso da válvula mitral não é considerado doença. Prolapso não é considerado doença. Tem algumas séries de estatística aí, que seguem com a difusão do método ecocardiograma, né? O único jeito de fazer diagnóstico de prolapso é com ecocardiograma ou ressonância, exame de imagem, não tem como fazer isso clinicamente. Então, e o eco foi ficando cada vez mais detalhado, né? Então começou a se fazer muito diagnóstico de prolapso de válvula mitral. E essa pessoa às vezes fazia um eco porque ela tem algum sintoma que não era muito específico. Então, assim, muito se discute se o prolapso de válvula mitral causa dor precordial, porque pessoas com investigação de dor precordial acham o prolapso como único achado de exame, mas não necessariamente tem uma relação de causa e efeito. Então, assim, de uma maneira geral, o prolapso de válvula mitral sem escape, sem insuficiência mitral, ele é totalmente benigno, seja em criança, adulto, velho, quem quer que seja, tá? Na maioria das vezes ele é só um achado de exame que não tem maior consequência clínica. Essas foram algumas perguntas, Dr. Ricardo. Somos muito gratas pela sua participação. Com certeza ela foi muito enriquecedora para todos os presentes. Muito obrigada pela excelente palestra e foi um prazer recebê-lo na nossa primeira jornada acadêmica de pediatria da PUC Minas, do campus Poços de Caldas. Agora a gente vai para a próxima palestra do dia. Muito obrigado e até logo. Até.